Nos últimos anos, Donald Trump surpreendeu consistentemente o planeta inteiro. Quando tudo parecia perdido, quando a adversidade parecia intransponível, ele não apenas permaneceu firme, mas se levantou de novo e de novo, ileso, inexplicavelmente mais forte alguns. Acredito que é acaso ou coincidência, mas quando olhamos mais de perto, encontramos sinais assim poderoso, que muitos começam a se perguntar: o caminho de Trump pode ser marcado por Deus? Seja um escolhido. A Bíblia está cheia de figuras que à primeira vista pareciam menos propensos a empreender uma tarefa sagrada. Missão Moisés foi criado na opulência de o Egito, acabou liderando seu povo. Através do deserto, David, um simples pastor, foi ungido rei. Até mesmo Jesus, o filho de um humilde carpinteiro, o mundo inteiro. E se algo assim aconteceu hoje em tempos caóticos, Deus pode escolher alguém inesperado para cumprir seu propósito. É assim que ele é. Sempre funcionou na Bíblia que lemos. Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar o sábio. Deus escolheu coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Hoje vamos revelar 7 sinais bíblicos na vida de Trump. Pagam atenção, porque alguns desses sinais relacionam-se com profecias que ainda não se cumpriram. Foi cumprido? Compartilhe seus pensamentos. Você acredita que esses sinais são realmente atos de Deus? Ou você acha que eles carecem desse significado bíblico? E se você acha que há outros sinais para ou contradiga-nos na seção de comentários. Vamos começar com o primeiro. Assim, primeiro, o número 45 e o 1°C INAL.P. Oficial de Cyrus Trump é o 4º presidente da Estados Unidos. O mesmo número aparece em Isaías capítulo 45 com uma intrigante mensagem. Deus chama Ciro, um estrangeiro, rei, um líder fora do povo de Israel, cumprirá uma missão divina. Em Isaías 45, Deus declara: eu te convoco por nome, embora você não me reconheça. Ciro, também conhecido como Ciro o Grande, foi o rei da Pérsia, que contra todas as probabilidades tornou-se uma força libertadora para o povo de Israel. Este monarca, apesar de ser um estrangeiro, é reconhecido na Bíblia como o ungido de Deus. Em Isaías 45, é um caso único e profundamente simbólico. Deus escolhe um líder fora do seu próprio povo para cumprir um propósito divino de Ciro. A missão foi surpreendente para libertar os israelitas do seu cativeiro em Babilônia e permitir que eles retornem para Jerusalém para reconstruir o templo. No História de Israel, povo escolhido por Deus, este foi um ato monumental. Restauração. Deus seleciona alguém que não o conhece intimamente, mas carrega uma missão que impacta inconscientemente milhões. Sim, Ciro foi ungido, mas ele não era o típico homem de Deus. Ele era um líder inesperado, alguém que não alinhasse com o sagrado, mas ele foi escolhido para definir Israel. Libertar. O profeta Isaías proclama que o Senhor o chamou pelo nome e concedeu ele vitória, mesmo sem conhecê-lo. Na verdade, na Bíblia, Deus nem sempre escolher aqueles que parecem mais adequados. Olhos, às vezes ele escolhe aqueles que desafiam nossas expectativas. Aqueles que gostam de Cyrus surpreendem as próprias pessoas a quem eles veem. Ajuda. Então poderia haver um paralelo entre Cyrus e Trump. E se isso não é apenas uma profecia do passado, mas uma visão do que está por vir? Trump é um homem cuja vida tem sido tudo menos isso. Convencional. Ele é um empresário, alguém
Muitos acreditam que era improvável que atingisse poder, assim como Cyrus Trump subiu para poder sem a bênção da religião. Elites. Não é que Trump seja perfeito, longe disso, mas talvez não seja dele a perfeição que importa, mas sua propósito, talvez como Ciro, sua missão. Não requer fé profunda ou detalhada, conhecimento das escrituras, mas uma posição e vontade. Inconscientemente Trump pode ser, cumprindo um papel em um plano que supera ele. Não é isso que nós fazemos. Muitas vezes testemunham nas páginas da Bíblia. Deus usa aqueles que menos usamos. Esperar a segunda vitória de Donald Trump em as eleições nos Estados Unidos foram para alguns mais do que apenas uma vitória política. Foi visto como uma confirmação de que ele é o escolhido para proteger Israel e cumprir um propósito divino, talvez sem mesmo percebendo que essa crença nos leva ao segundo sinal, second signal, segundo sinal de reconhecimento de Jerusalém como de Israel, capital em um movimento surpreendente que deixou o mundo sem palavras. Donald Trump fez o que os presidentes anteriores não ousaram fazer: contemplar que ele mudou a embaixada dos Estados Unidos da América para Jerusalém, reconhecendo oficialmente como capital de Israel. Esta decisão era rico em simbolismo, interpretado por muitos como uma reafirmação de que Jerusalém é o capital eterno e indivisível do povo judeu. Assim como profetas declarou com um único ato, Trump alinhado. Política americana com base bíblica antiga. Promessa sobre o retorno de Jerusalém. Seja abençoada. Jerusalém é mencionada acima 800 vezes na Bíblia. É o lugar onde Deus estabeleceu seu nome. É a cidade que sustenta a esperança do povo de Israel e a promessa de que Deus não abandonará seu povo oficialmente, reconhecendo-a como a capital de Israel. Não é apenas uma declaração, é um ato carregado de simbolismo, e alguns acreditam que somente um escolhido ousaria fazer. Foi o reconhecimento de Jerusalém, interpretado como um passo simbólico em direção, preparando-se para a vinda do Messias. Segundo os textos de Ezequiel, a revelação faz de Jerusalém uma cidade espiritual. Centro marca o início de eventos apocalípticos. A reconstrução. O templo não é apenas um ato físico, é um símbolo da restauração final de Israel e a proximidade de Deus com seu povo. Ezequiel descreve isso como lugar onde Deus colocará seu santuário, sinalizando para sempre o retorno divino e uma paz eterna. O Apocalipse de Jerusalém assume esta visão, retratando ainda mais a nova Jerusalém, descendo do céu, um lugar onde a morada de Deus agora está entre as pessoas. Nesta culminação, Jerusalém torna-se a cidade eterna, o centro de uma criação transformada sem dor ou morte. Reconhecendo assim Jerusalém como a capital de Israel, foi um ato muito mais profundo do que apenas uma questão política controversa. Decisão que muitos acreditam que Trump foi iniciando o cumprimento da Escritura. A profecia deste momento em diante é Trump, visto por alguns como um homem encarregado de uma missão especial para proteger Israel em tempos de necessidade, um ungido escolhido para salvaguardar a Israel e cumprir profecias que permanecem não cumpridas em Jerusalém. Mas Trump não parou por aí. Continuou defendendo Israel com o seguindo sinal, terceiro sinal, assinatura de Abraão, third seal. Acordos. Os acordos de Abraão, assinados em 2020, foi um passo sem precedentes numa reviravolta inesperada da diplomacia. Trump tornou-se o mediador que conseguiu trazer juntos estão Israel
e vários árabes, países sob um propósito comum de paz. Este acordo surpreendeu o mundo, especialmente num contexto onde as relações entre essas nações parecem marcadas por anos texto de conflito, desconfiança e promessas quebradas. Para muitos foi apenas uma jogada política. Para outros, um sinal de algo muito mais profundamente de uma perspectiva bíblica. Palavras com as quais os acordos de Abraão ressoam. Força poderosa através de Deus Abraão. Estabelecida sua promessa de criar seu povo, o povo de Israel, e todos os povos da terra serão abençoados através. Você, Abraão, é o pai de Israel, patriarca de 3 grandes religiões: cristianismo, judaísmo e islamismo. O nome, os acordos de Abraão, não foram escolhidos por acaso. Representa a união de todos os povos, a linhagem compartilhada e a promessa de uma terra da paz. As escrituras antigas, tempos preditos como estes, e para muitos, suas palavras estão ganhando vida no Bíblia que lemos. Naquele dia, haverá uma estrada do Egito para a Síria. Naquela dia, Israel será o terceiro junto com Egito e a Síria. São uma bênção para a terra. Mas assim como a esperança estava florescendo, vozes de cautela surgiram enquanto as pessoas estão dizendo destruição de paz e segurança. Virá sobre eles de repente alegria misturada com incerteza e cada olhar procurado, o horizonte para sinais na Bíblia. Paz no meio. O leste é um sinal de grande significado, prelúdio para alguns eventos monumentais. Os cristãos veem nestes acordos aproxime-se dessas profecias, manifestação de que tempos significativos são perto. Mas por que Trump? Porque de todo mundo, líderes foi ele. Muitos ponderaram: se há uma intenção divina, por trás deste Trump não está o típico imagem de um pacificador convencional ainda. Suas ações, neste caso, desafiam expectativas. É como se, em meio a tensões, alguém lhe concedeu a habilidade para realizar o que outros não conseguiram. Alguns, este acordo torna-se um sinal claro que algo mais está acontecendo. Não é só diplomacia. É possível que estes acordos, com suas implicações de paz e promessa, simbolizam verdadeiramente a cumprimento das Escrituras para aqueles que acreditam em um propósito divino. A resposta é, claro, porque não só a profecia desta paz foi cumprida, mas também a profecia de sua quebra, da guerra. E esta profecia se realiza com o seguindo. Sinal, quarto sinal, depois de perder o Fort Sinai, presidência Israel entra em guerra. A derrota de Donald Trump nas eleições do 2020 foram uma reviravolta inesperada. Para muitos de seus seguidores, um momento cheio de grande incerteza. Sua saída do branco casa marcou o início de uma nova era, que para alguns parecia mais alinhado com os planos divinos do que com as mudanças, marés de política. Enquanto o mundo observava a mudança na liderança, algo começou a se desenrolar muito além das fronteiras da afro-americana. Algo que dispararia alarmes em todo lugar. Israel, o povo escolhido por Deus, mais uma vez enfrentam a ameaça da guerra. Paz frágil que durou por vários anos começaram a ruir, e os ecos de um antigo conflito retornaram, atingindo a região sagrada mais uma vez. Mas isso já estava escrito na Bíblia. Em Zacarias 12, lemos uma profecia da palavra do Senhor a respeito de Israel. O Senhor que estende os céus, que coloca a fundação da terra e quem forma o espírito humano dentro de uma pessoa, declara que farei de Jerusalém uma copo que envia tudo ao redor. Os povos cambaleantes de Judá
serão sitiados, assim como Jerusalém naquele dia, quando todas as nações da terra são reunidos contra ela. Naquele dia, eu irei. Faça de Jerusalém uma rocha inabalável para todos. Todas as nações que tentarem movê-lo irão ferir eles mesmos. Este antigo e obscuro, o verso parece ganhar vida em um moderno contexto. Israel, cercado por inimigos e enfrentar novas ameaças, mais uma vez se torna o centro da atenção para alguns. Esta guerra não é apenas mais um conflito da Bíblia. Fala de tempos em que Israel será testado e muito Sergipe a ausência de Trump a presidência como um fator crucial nesta fase turbulenta. É como se a partida abriu uma porta para o dark, tempos de provação para o povo de Deus. Trump, saída seguida pela guerra em Israel. É, para alguns, um lembrete de que as batalhas nunca fim, que sempre há um propósito por trás de cada provação e que o destino dos escolhidos, sejam nações ou os indivíduos, não são decididos no escrutínio caixa, mas por algo muito maior. A Bíblia nos fala de Israel como o povo a quem Deus protegeria e amaria eternamente. Em Gênesis 12, Deus promete: Abraão, eu abençoarei aqueles que te abençoarem, e a quem te amaldiçoar, eu amaldiçoarei. Este versículo nos leva ao próximo poderoso fifth signal. Sinal, quinto sinal, uma fuga estreita por milímetros durante um comício em Butler, Pensilvânia, em 13 de julho de 2024. Trump estava diante de uma multidão apaixonada, falando com sua confiança característica. No meio discurso, Trump casualmente virou a cabeça ligeiramente para a direita para redesenhar. Alguém estava segurando na multidão. Era um movimento quase imperceptível, gesto casual que qualquer um poderia ter feito. Mas esse pequeno ato se tornaria a diferença entre a vida e a morte. Naquele exato momento, um atacante disparou a bala, rasgou o ar com velocidade implacável, visando seu alvo, mas em vez de um golpe direto, o projeto Cal roçou a orelha direita de Trump, mal roçando a pele na cena. Transformado em questão de segundos, o caos e a comoção tomou conta do local. Multidão, inicialmente inconsciente do perigo, irrompeu em gritos e confusão. Enquanto isso, Trump levantou a mão ao seu ouvido, sentindo o calor e ouvindo. A explosão do tiro não é totalmente compreendida, a magnitude do que tinha acabado de acontecer. O que parecia uma reação simples, reflexo, foi uma reviravolta que o salvou de morte naquele preciso segundo, naquele pequena fração do tempo. A bala que poderia ter acabado com sua vida. Era Trump. Desviou mais tarde que se ele não tivesse virado a cabeça, ele não estaria vivo. Na plataforma de mídia social X, Trump escreveu que somente Deus impediu o impossível acontecendo. A bala veio dentro milímetros de tirar sua vida. Ainda assim, não tocou nele. E é precisamente aí que está a questão. Muitos não podem evitar. Surge isso? Foi simplesmente uma questão de acaso? Ou foi uma intervenção de algo muito maior? Alguns dizem que foi pura sorte, mas outros, aqueles que veem além, acreditam que foi assinar evidências de que Trump não estava sozinho naquele momento. Afinal, não é a primeira vez que um líder parece ser protegido de forma inexplicável. As escrituras estão cheias de momentos em que Deus intervém para proteger aqueles a quem ele pertence, chamado para cumprir seu propósito. Na história de Davi, enquanto ele fugia de Saul, futuro rei de Israel, foi repetidamente salvo de mortal situações. Então tem o Daniel, que era protegido do inevitável no leão. Então meu Deus enviou seu anjo e ele fechou as bocas do leões. Cada um desses eventos não foi apenas exibição de poder,
era uma afirmação de que Deus protege aqueles que têm um papel a desempenhar. Cumprir. Muitos acreditam que o que aconteceu com Trump segue o mesmo padrão. Não foi acaso ou coincidência, foi intervenção para aqueles que veem com olhos da fé. Não há dúvida de que tiro falhado foi um sinal de que Trump não é. Só que existe um plano em torno. Ele e uma missão, ainda por ser. O Salmo 91 cumprido é uma promessa de proteção divina. 1000 podem cair ao seu lado, 10.000 à tua direita, mas não virá aproximar você, porque ele dará ordens aos seus anjos concernente a você, para protegê-lo em todas as suas maneiras. Como a bala desviada parece ecoar, esta promessa é um lembrete de que Deus pode usar seu poder de manter seguros aqueles que estão em o lugar que ele tem. Determinou que este evento inesperado poderia ser revelador que no coração do tempestade há um propósito que ainda não temos completamente visto pelos crentes. Isto não é simplesmente um golpe de sorte, é um lembrete de que quando Deus tem um plano, nada pode impedi-lo. Dia em Butler, um segundo foi o suficiente para mudar o curso de uma vida e talvez da história. A questão então não é mais seja por acaso ou destino. A verdadeira questão é com que propósito ele estava preservado, que missão ele ainda deve completar. Alguns acreditam que sua missão é defender o povo de Israel, a nação escolhida por Deus. Mas outros, em contraste, acreditam que a missão é defender o seguinte: sinais, 6 sinais pró-vida. Sixth Signal. Políticas. Desde o início de a presidência de Donald Trump tomou uma atitude ousada e posição inabalável sobre uma questão que tem sociedade profundamente dividida: a defesa da vida. Desde o momento de concepção, durante seu mandato, ele defendeu políticas pró-vida e nomeou juízes conservadores para os juízes do Supremo Tribunal, que através as decisões fariam pender a balança para o lado, restringindo o aborto a alguns. Isso foi apenas mais um movimento político, mas para a comunidade cristã, especialmente aqueles que vejam a vida como um presente sagrado, era sinal poderoso, uma dica de que Trump estava agindo em alinhamento com o divino. Princípios que protegem os mais indefesos, aqueles que ainda não podem falar. Na Bíblia, a vida é considerada como uma presente de Deus, algo a ser protegido. E o respeitado Salmo 139 declara para você: criou meu ser mais íntimo, você me tricotou, juntos no ventre da minha mãe eu louvo você, porque suas obras são maravilhosas. Essas palavras destacam o princípio, e é aqui que Trump, líder que muitas vezes desafia as convenções, normas, emergem como defensoras da vida em um momento crítico, enquanto o mundo continua a debater o valor da vida. Desde os seus primeiros momentos, a administração apoia as leis e políticas que visam proteger a maioria vulnerável de uma perspectiva bíblica. Defender a vida é um princípio sagrado. Em a Bíblia, Deus diz: antes de eu te formar no ventre eu te conheci. Esse verso nos lembra que toda a vida tem um propósito, uma razão de ser, e que a partir do útero já somos conhecidos e amados por Deus. Para aqueles que interpretam os tempos através das escrituras, as políticas de Trump refletiu esta verdade eterna. Não era texto padrão apenas sobre mudar leis, mas sobre ecoando um mandato espiritual para proteger aqueles que não têm. Dar voz à nomeação do conservador. Juízes também foi um ato estratégico, um movimento
que garante que essas políticas possam ser sustentadas ao longo do tempo em todas as lutas pró-vida. Decisão em cada juiz que apoia essas leis, aqueles que acreditam nelas. Propósito: ver um reflexo de uma Bíblia. Valoriza uma promessa que Deus não cumpre. Abandonar a defesa. É Trump que em outros aspectos não o fez. Parece um espiritual convencional. Líder deu um passo que muitos intérpretes, o mandato para proteger o que é vida mais sagrada em si, não foi coincidência para alguns. Foi um ato de coragem e obediência a princípios que eles acreditam que não vêm da humanidade, mas de Deus. Para muitos, esta postura a favor da mais vulnerável é a prova de que, mesmo em meio a controvérsias, seu papel na história pode ter um propósito maior, porque para aqueles que acreditam que não há ato de defesa, o indefeso que não ressoa em o próprio coração de Deus. Mas há outro sinal que muitos consideram parte importante de sua missão. Sétimo sinal: defesa de 7 grados S INAL.R religioso. La verdade durante sua administração. Donald Trump defendeu a liberdade religiosa em uma maneira que poucos líderes em sua posição tinham. Alguma vez, ele ousou assinar ordens executivas que não só protegeu, mas fortaleceu o direito das organizações religiosas de acesso ao financiamento governamental, sem comprometendo suas crenças. Muitos do que a liberdade de expressão, a fé, estava diminuindo, sendo empurrado para fora da vida pública, mas Trump interveio. Ele defendeu a direita para rezar nas escolas públicas apoiadas, funcionários na expressão de sua religião, convicções, e lançou iniciativas para defender comunidades cristãs no exterior, muitas perseguidos por sua fé. Não havia exigências para se conformar ou esconder suas crenças. Foi uma declaração poderosa em um momento crítico, um apoio inabalável para valores religiosos e os direitos de crentes para expressar. Para alguns, isso era uma questão política, mover, mas para outros, era um vislumbre de algo mais profundo, um sinal de que Deus estava usando um líder improvável para restaurar valor que muitos pensavam perdido no Evangelho de Mateus. Jesus diz que você é a luz de o mundo. Da mesma forma, deixe sua luz brilhar diante dos outros, para que eles possam ver suas boas ações e glorifique seu Pai em o paraíso. Para aqueles que veem esses atos como uma sinal de que a história de Trump parece seguir o padrão de antigos líderes bíblicos, aqueles que, embora imperfeitos, foram chamados para proteger o espaço onde a fé pode florescer. Jesus disse uma vez: então você irá, conheça a verdade e a verdade se estabelecerá. Você está livre para alguma defesa de Trump? A liberdade religiosa ecoou esta profunda declaração, que serve como um lembrete de que a verdadeira liberdade abrange o direito de viver de acordo com a sua personalidade, convicções, suas ordens executivas e apoio declarado à oração nas escolas. Não eram meramente manobras políticas, foram proclamações ousadas em defesa de um direito sagrado. Na Bíblia lemos: Simeu, as pessoas que são chamadas pelo meu nome irão. Humilhai-vos, orai e buscai a minha. Enfrentar e se afastar de seus maus caminhos. Então ouvirei do céu e ouvirei, perdoará seus pecados e curará seus terra. Para aqueles que acreditam em Trump, propósito divino, essas ações estavam longe de meros gestos políticos. Com cada assinatura escrita e cada discurso entregue, ele parecia reacender um compromisso com Deus, defendendo o direito de todos, indivíduo, para viver sua fé sem medo, e sua postura desenfreada perturbou muitos, mas para outros
foi uma indicação clara que algo maior estava guiando seu caminho numa época em que se discutia abertamente. A religião pode ser considerada inapropriada. Trump desafiou isso. Ao fazê-lo, ele enviou uma retumbante mensagem: fé e liberdade religiosa não deve ser apenas respeitado, mas protegido em todos os aspectos. Custos estes são os 7 sinais, sugerindo que Donald Trump pode ser o escolhido de Deus. Mas o que você acha? Você acredita nas conexões bíblicas? São suficientemente convincentes para sustentar isto? Afirmação? Ou você sente a escritura? Versos são: por que Kamala Harris é comparada a Esther? Não relacionado, compartilhe seus pensamentos na seção de comentários. E se você estiver ansioso para saiba mais, você precisa assistir isso. Vídeo: alguns líderes religiosos afirmam que Kamala Harris, a candidata da oposição, Trump, representa Esther como a pessoa mais importante. Rainha que tem seu próprio livro na Bíblia. O livro de Esther, porque eles são, comparando Kamala a uma rainha bíblica. Vou explicar tudo neste vídeo que aparece na sua tela. Clique no vídeo para descobrir o mistério deste comparação de bênçãos.